Olá pessoal, meu nome é Maurício e o nome deste vídeo é Pandas 2. Nesse vídeo então eu vou falar sobre os agrupamentos, o Group By, do Pandas, e sobre as operações. Então estou aqui no Colab do Google, vou importar NumPy NP e importar o Pandas SPD. Feito isso, então, a primeira coisa que a gente vai aprender é o Group By. Tá? Eu vou criar aqui um data frame, mas eu vou usar números randômicos. Então, para a gente ficar igual, vou usar um seed. Coloque o seed 120, dá um enter e aqui cria então um data frame. Tá aqui o meu data frame. Esses data frames grandes eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês só copiar e colar. Vamos ver como ficou. Então esse é o data frame, tá? Tem duas colunas aqui de valores categóricos e duas de valores numéricos que são randômicos, tá? O Group By, então, ele é um método para agrupar as linhas baseado em uma coluna categórica. Então aqui teria que ser a coluna A ou B. A gente vai ver por quê. Essa coluna vai se tornar o índice, tá? Então a gente tem que fazer dois passos. A gente tem que primeiro escolher uma coluna categórica, que é a coluna que a gente vai agrupar, e depois a gente tem que escolher uma função de agregação, que vai receber esses vários valores, né? E vai retornar um valor único, por exemplo, um valor máximo, um mínimo, a média, o desvio padrão, etc. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer só o passo 1 e usar o Group By. Escolhi então uma coluna categórica, coluna A. Se eu fizer isso, a única coisa que ele vai retornar é um objeto aqui, data frame Group By. Tá? Então eu preciso fazer isso e escolher uma função de agregação, que pode ser, por exemplo, a média. E quando eu fizer isso, ele agrupou. Então, quando a gente vê a coluna A, a gente vê que tem só dois valores categóricos, né? O full e o bar. Né? Então ele pegou todos os bar que aparecem 3 vezes e agrupou num só. E aí, o que ele fez então com os valores aqui da coluna C, né? Desses 3 dados que aparecem o bar? Ele usou a média, tá? Igual na coluna D. O full tem 5, 1, 2, 3, 4, 5, ele também agrupou num só, e o número, né, as colunas que são numéricas, ele usou a média, que foi o que eu chamei aqui a função de agregação. Certo? Então, se eu for olhar isso daqui, que eu fiz agrupando pela média, tá? E posso ordenar, que é o sort index, né? E colocar, em vez de ser do menor para o maior, do maior para o menor. Então eu coloco ascending false. Então só para dizer que eu posso agrupar e também ordenar ao mesmo tempo. Ele foi do maior para o menor, do F para o B. E múltiplas colunas. Então vamos voltar lá no nosso data frame. Ok. E vou agrupar então por múltiplas colunas. Vamos ver o que ele vai fazer. Group By. Aí eu vou passar aqui uma lista de colunas. Então vou passar a coluna A, que é categórica, e a B, né? São as duas únicas colunas categóricas. E aí uma função de agregação que eu vou botar de novo a média.
Então ele deixa desse jeito, né? Ele pega ali, primeiro ele agrupa na coluna A, então que a gente tem bar full, e na coluna B que a gente tem 1, 2, 3. Então no caso do bar, né, ele aparece bar 1, bar 2, bar 3, né? Colocou. O full também, full 1, full 2, full 2, ele agrupou, né? O full 2 aparece duas vezes, mas ele agrupou, colocou só uma vez. E aí os valores aqui ele então faz a média, tá? Uma coisa interessante no group by também é usar o describer, aquela método. Então vamos group by na coluna A, e aí o describe vai nos trazer algumas informações desse agrupamento, tá? Então na coluna A tem o bar full, o número de vezes que ele conta, né? Tinha 3 bar, 4 full, a média, desvio padrão, mínimo, né? Ele faz isso aqui com a coluna C e faz isso com a coluna D. É um jeito que fica mais fácil, mais bonito de fazer, né? Só para mostrar, é o transpose, né? Pronto, fica mais fácil de ver. A coluna A, o bar e o full, né? Na coluna A, o número, tudo direitinho. Então, isso do agrupamento. Agora eu vou falar um pouco das operações. Para isso também vou usar aqui um data frame, só copia da descrição. Então esse é meu data frame. Vamos ver como que ele fica. Ok. Quero informações de valores únicos desse data frame, né? Então vou trabalhar com a coluna 2 e quero saber os valores únicos da coluna 2. Então eu uso unique. A gente vê que aqui repete só o Rio Grande do Sul, então ele vai mostrar os valores, né, dos estados, né, únicos, sem a repetição. Isso é bom para a gente saber quais valores que tem nessa coluna. Tá? Posso fazer a mesma coisa, mas para saber o número, né, de valores únicos. Então aí coloco o N aqui na frente, N unique. 5, né, eu tenho 5 valores únicos. Também posso utilizar o value count. Counts. E aí ele vai me trazer que o Rio Grande do Sul aparece duas vezes, tem 2, o São Paulo tem 1, os outros estados tem todos 1, só o Rio Grande do Sul que tem 2. Né? São métodos aí úteis, tá? Só voltando aqui para o nosso data frame, que eu vou utilizar agora. Se a gente for reparar, né, cada linha é um conjunto de dados. Então esse dado, né, tem essas características. Se a gente for reparar, a linha 2 e a 3 são iguais, né, são dados iguais em todas as colunas. Então eu posso arrancar fora drop duplicates. Ele vai colocar a linha 2, mas quando for na 3 ele vai eliminar a 3 porque ela é igual, né? Então nesse caso ele eliminou só 3, porque só essas duas eram iguais, tá? Então para tirar aí dados duplicados. Eu já tinha mostrado, né, como criar colunas usando operações básicas no vídeo anterior. Então eu vou criar aqui uma new column baseado na coluna 1, só que multiplicado por 10. Então quando eu faço isso, ele já muda aqui meu original. Ele criou uma nova que é a coluna 1, só que multiplicado por 10. Mas o que eu queria mostrar é que eu posso criar novas colunas com funções, né?
eu tenho que definir a função que operará em cada entrada de linha em uma coluna. Então também dá para copiar lá da descrição do vídeo essa função. No Python é assim que eu defino a função. Se eu vou testar aqui a minha função, vou passar, por exemplo, um estado São Paulo. O que essa função faz? Quando ele recebe um estado, passa um estado e retorna a primeira letra do estado. Então, só para testar, retornou a primeira letra S. A função está funcionando. E aí, eu vou usar meu data frame. Vou pegar ali uma coluna. No caso ali, eu vou fazer na coluna 2, que é onde tem os estados. Tá? E vou usar o apply. Opa, aqui não. Apply. E aí passo aqui o nome da minha função. Quando eu faço isso, então retorna a primeira letra de cada estado. Na verdade, ele não fez nada, porque eu não atribuí, continua igual, tá? Meu data frame. Uma outra função que quando o estado, a primeira letra do estado é M, retorna Minas Gerais, senão retorna um erro. Só para mostrar que eu posso usar qualquer função. Vou criar uma coluna que vai se chamar state check. E aí, essa eu vou atribuir. Então, baseado aí na coluna 2, vou usar o apply, vou passar essa função aqui dentro do apply. Como eu atribuí, ele criou então, né, aqui eu estou criando uma nova coluna baseado numa função, né? Então todos os estados retornam erros, só onde o estado começa com M ele retorna aqui o nome Minas Gerais. A gente tem que tomar cuidado com erros, né? Se eu for fazer isso, só que em vez da coluna 1, a coluna 2 eu utilizar a coluna 1 é de números, então minha função aqui não aceita números, né? Então é incompatível, ele retorna um erro. Eu gostaria de mostrar também como funciona o mapping, né? Então vou pegar aqui a minha coluna K1, que é essa coluna que tem A, B ou C. Tá? Essa é a minha coluna. E aí vou utilizar um map. Abro parênteses. E aí passo um dicionário, né? Dizendo que onde tem o A, eu quero que substitua pelo valor 1. Vírgula, onde tem B, quero que substitua pelo valor 2. Vírgula, onde tem o C, quero que substitua pelo valor 3. Quando eu faço isso, então ele substitui, né, os valores. Esse é o map, né, para substituir os valores aí numa coluna. Também isso é bem interessante de usar. Localizando valores máximos e mínimos. Então eu vou na coluna 1, dou max. Então existe aqui o max e o min. Certo? E para localizar o índice, né, de onde está o max, é id max. Opa, idx, desculpa. É o idx max.
né? Do mesmo jeito eu tenho idxmin. Eu posso então pegar o nome das colunas e dos índices. Isso também é bastante útil. Columns, né, é um atributo, então eu não preciso usar o parênteses, ele devolve o nome de todas as colunas. Do mesmo jeito, eu posso fazer isso com index. O nome dos index começa do 0, vai até o 6, de 1 em 1. Né? 0 até o 6, de 1 em 1. Como eu não nomeei os índices, ele fez a nomeação, o índice ele fez a nomeação por números. Tá? E eu posso mudar o nome, por exemplo, das colunas. Pego esse atributo e passo uma lista com os nomes. Tem que ter o mesmo número de itens nessa lista no mesmo número de colunas, senão vai dar erro. Passando então com o mesmo número de elementos, né, eu mudo o mesmo número de elementos dentro dessa lista para as colunas que o número de colunas. Então aí eu substituí o nome das colunas que tinha 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Ok? Posso ordenar o data frame. Sort values. Aí por uma coluna. Então, por exemplo, se eu pegar a coluna numérica C4, só que no fim aqui já está ordenado, né? Já está do menor para o maior. Mas eu posso ordenar do maior para o menor. Opa. Usando ascending, letra maiúscula, false. Desculpa, é só a primeira letra maiúscula. E aí então ele ordenou a segunda coluna C4 do maior para o menor. Concatenando data frames. Isso se utiliza bastante. Então se eu criar, por exemplo, aqui features, um data frame, vou criar também um outro data frame, que é o predictions. Criei esses dois, vamos ver como que eles são. Features tem duas colunas e prediction tem uma coluna. Então eu gostaria de concatenar fazendo esse data frame aparecer como uma nova coluna aqui. O que eu faço? Pandas.concat. E aí eu passo uma lista com o nome dos data frames. Então, features, vírgula, predictions. Será que vai dar certo isso do jeito que eu quero? Não vai dar porque eu estou no eixo errado. Né? O eixo padrão é o 0, o eixo da vertical. Eu gostaria de concatenar no eixo horizontal. Então eu pego isso daqui e coloco aqui o primeiro parâmetro é a lista com os meus data frames. O segundo eu coloco axis, recebe 1. Pronto, agora concatenou, uma coisa bastante utilizada. Última coisa que eu vou mostrar, criando variáveis fictícias, que também é utilizado mais para frente, vocês vão entender bem, né? Mas eu pego aqui uma coluna C1, que é essa. Vamos ver, certo? Eu uso panda.getDummies.
E aí eu passo só, então, essa coluna, né, do meu data frame. E ele vai criar uma tabela aqui, um outro data frame, né, sendo que as colunas são, né, um valor único de cada um. E aí ele tinha 2 A's, 2 B's, 2 C's. Isso vai ser útil mais para frente. Fico por aqui então nos pandas, agradeço aí a atenção e até o próximo vídeo. Abraço.